Para todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos, como sempre com Henrique Medina Carreira. Hoje temos como convidado o Dr. Sérgio de Azevedo. Ele é deputado eleito pelo PSD, mas está cá porque foi o relator da Comissão de Inquérito sobre as parcerias público-privadas e acabou por escrever um livro que foi lançado no dia 29 de janeiro, não é verdade? Que é este livro que eu tenho aqui comigo, PPP e o custo de um Estado fraco. Toda a verdade sobre as parcerias público-privadas, prefácio de José Gomes Ferreira. Dr. Medina Carreira, boa noite. Boa noite, Sérgio de Azevedo. É um tema demasiadamente importante porque, de certa forma, estamos a falar de muitos milhões de euros que acabaram por, nos últimos anos, ficar nestas parcerias público-privadas com consequências muito pouco interessantes em alguns casos para o país. Não é verdade? Está a falar comigo? Estava distraído. Não, você estava a discursar e eu estava à espera que acabasse. Estava a fazer o lançamento. Não, nós temos o privilégio de ter cá o Dr. Sérgio Azevedo, exatamente porque foi o relator da Comissão de Inquérito e, por conseguinte, viveu por dentro tudo aquilo que foi noticiado, discutido, apresentado e contrariado. Tem, portanto, essa grande vantagem sobre todos os outros. Neste trabalho, o Dr. Sérgio Azevedo, bom, ele aponta os erros mais graves que foram cometidos, as falhas que os reguladores das empresas públicas cometeram, as ações do Tribunal de Contas, não sei se foram sempre oportunas e boas, e os casos mais escandalosos que, desses, se calhar, não se pode falar muito. Não sei se está não se pode falar na alçada da Justiça, porque acho que está mas é público. Está no Ministério Público. Está no livro? Sim, mas está no livro. Não é isso, mas falar do miolo. Sim. Porque está no Ministério Público. Está para uma investigação, portanto, enfim, sim. Mas em todo o caso. Ver-se há depois. Este assunto mostra... este foi um dos casos de má gestão financeira deste país, que se traduz pura e simplesmente nisto. Portugal, em função do seu PIB, quer dizer, da sua riqueza produzida anualmente, é o país que contraiu o maior volume de encargos em função da produção anual, na Europa toda. Bem, para se perceber que isto tudo é um bocado doentio, nós vimos acompanhados da Grécia, do Chipre, da Hungria, enfim, que não são propriamente exemplos de gestão política e financeira. Por conseguinte, este é um tema que não acaba hoje, nem pouco mais ou menos, irá desbravar-se ao longo do tempo, mas que é um dos temas realmente preocupantes do país. Dr. Sérgio de Azevedo, vamos lá ver, se tivéssemos que dizer aos nossos espectadores qual é a sua grande conclusão no âmbito desta comissão de inquérito e dada a circunstância de ter sido relator, qual é a principal mensagem a identificar? Eu diria que a principal mensagem é uma mensagem aquela que as pessoas todas já esperavam, é que a decisão política e a ação política se sobrepôs sempre sobre quer a viabilidade económica dos projetos, quer o desenvolvimento estratégico do país. Os interesses políticos, quer dizer? Os interesses políticos, a necessidade dos governos, dos sucessivos governos realizarem obra, a necessidade dos sucessivos governos utilizarem um instrumento que pode ter virtualidades e trazer virtualidades para o Estado como forma de financiamento e, portanto, foi o desvirtuar de tudo aquilo, foi o desvirtuar de uma utilização de um instrumento válido que trouxe hoje Portugal a uma dívida nesta matéria insustentável. Sim. Muita gente, Dr. Medina Carreira, não percebe bem qual é o conceito, a noção de PPP. Bom, a ideia base é esta. Normalmente o Estado decide fazer obras e ele próprio é o dono da obra. Contrata as pessoas que vão realizar a obra, o Estado arranja dinheiro e financia a obra. Por conseguinte, o Estado é o autor, é o executor e é o responsável. Nesta figura das PPPs há uma dissociação. O Estado decide uma obra e chama alguém que vai financiar a obra e que vai realizar a obra e que vai explorar o empreendimento. E o Estado vai pagando aos poucos, salvo seja aquilo que for, não é? Portanto, o Estado atira para o futuro os encargos que contraiu antes. E, portanto, isto é uma tentação política na democracia. Um governo espera sair no ano X e contrata
montes de PPPs até o ano X-1. E as prestações começam a vencer-se no ano X+3, quer dizer, quando já estão no poder, outros vão ter que arranjar o dinheiro para pagar. Foi o que aconteceu nestas PPPs. Até 2009, 2010, isto foi uma brincadeira, fazer PPPs, pronto, e os outros depois que viessem e arranjassem dinheiro. Portanto, isto tem virtualidades, não é na forma jurídica do empreendimento que está a dificuldade, é depois na prática dos homens que promovem estas realidades. Sim. Quer dizer, no fundo isto é aconselhável sempre que o Estado tenha necessidade de obras e não tenha meios para realizar essas obras e não queira explorá-las. Mas aqui, enfim, foi o excesso, não foi a forma que esteve em causa, foi o excesso que liquidou esta figura. Sérgio de Azevedo, há bocado fazia-se referência à existência de casos verdadeiramente quentes, explosivos, que estão a ser investigados pelo Ministério Público. Estamos a falar concretamente de quais casos, quais estão, enfim, não podendo fazermos referência a todos, quais são aqueles que são os mais críticos e mais onerosos para o Estado português e para o país? Eles estão a ser todos investigados de uma maneira geral, todos este tipo de... Todas as parcerias público-privadas? Sim, rodoviárias, julgo que sim. Rodoviárias e ferroviárias, julgo que sim. Quantas são? Quantas são PPP? 22 rodoviárias e 2 ferroviárias. Poderiam ter sido 3, se tivéssemos avançado com a linha de alta velocidade, mas não avançámos e, portanto, são 22 mais 2, são 24. E estas 24 parcerias público-privadas, rodoviárias e ferroviárias, representam quantos milhões de euros? Representam, do montante apurado pelo relatório e pela Comissão de Inquérito, cerca de 31 mil milhões de euros de encargos brutos. Para as pessoas perceberem, eu acho que estamos a falar sensivelmente quase 50% daquilo que a Troika nos emprestou para podermos fazer frente às nossas responsabilidades. Sim, tirando o dinheiro para os bancos é praticamente 50%. É praticamente 50%. Se tivermos em conta a renegociação do atual governo e se essa renegociação for bem sucedida, estamos a falar atualmente, segundo os dados inscritos no Orçamento de Estado para 2013, 23 milhões de euros. 1.000 milhões de euros. 23 mil milhões, portanto passa de 32 mil milhões para 23? É a tal redução de quase 30% que o Governo se propõe a fazer. Ora bem, e há muita gente, eu creio que o Dr. Medina Carreira também tem alinhado por este raciocínio, de que seria possível, ou deveria ser possível, rebaixar ainda mais estas rendas, digamos assim, das PPPs. Ou seja, estamos aqui a falar de uma diminuição de 30% que poderia ser superior? Eu não sei o que poderia ter sido. Eu o que entendo, embora perceba que há melindres, porque atrás de tudo isso há dinheiro estrangeiro. E dos bancos também, não é? Está bem, o estrangeiro foi para os bancos e dos Estados dos bancos foi para o terreno. Há esse melindre. Simplesmente no estado a que o país chegou, a sociedade tem muita dificuldade em perceber que são diminuídos salários, são diminuídas pensões, enfim, toda a gente é esticada, entre aspas, até ao quase o impossível, e quanto a isto não há uma notícia segura, porque eu não vi ainda o ministro vir dizer, nós negociámos e aqui eram 1.000, passou para 700, ali eram 600, passou para 400. Se deu por isso, eu não dei. Vêm e falam assim, vamos baixar 300, 250, mas a gente não sabe o que é. E essa é uma crítica que eu faço. A figura que desde o início entendia que devia ser invocada na impossibilidade que o Estado tem, por razões financeiras, de resgatar isto tudo, é a mudança das circunstâncias. Há um artigo do Código Civil, que é um princípio geral de direito, que quando um contrato é feito de acordo com as circunstâncias vigentes nesse momento, e elas mudam, também muda realmente, muda as obrigações, é o artigo 437. E isto acho que seria muito importante, era exatamente pôr a estes concessionários este problema. Porque o país nunca mais vai perceber que esta gente receba sem mais problemas estes valores, que são taxas de rentabilidade que já ouvi falar de 16%, 14%. Atualmente não, mas sim, no início algumas ultrapassaram a barreira dos 10%. E agora é 8, 9%, mas é a média. 8, 9% é muito, mas neste tipo de contratação é a média. Algumas são mais baixas, mas estamos a falar as taxas hoje em dia já são mais de acordo com aquilo verificado. Aquela ideia de que não se fez nada também está bem longe de corresponder à realidade. Exatamente. Está-se a fazer, não é? Está a fazer. Há uma intenção do Governo de fazer uma redução de base média anual de 300 milhões de euros, que dará 7,4 mil milhões na duração de todos os contratos. É preciso que percebamos que estes contratos atravessam a geração contributiva do Dr. Medina Carreira, da Dra. Judite Sousa, a minha e a dos meus filhos,
quando o mais velho tem 6 anos. E, portanto, ele, quando iniciar a sua carreira contributiva, ainda vai estar a pagar estes contratos que foram realizados entre 96 até 2010. E, portanto, são contratos muito densos, muito alargados no tempo. E o Dr. Medina Carreira falava de uma questão que me parecia interessante, que era o resgate público, o resgate de todos estes contratos de parceria público-privada, que falou nisso. Eu julgo que é público hoje que a Troika, quando entrou em Portugal e ia negociar com este governo, essa hipótese esteve em cima da mesa. Essa hipótese, aliás, isto já foi dito até em debates parlamentares, representaria um acréscimo no aumento do nosso empréstimo, portanto, nos 74 mil milhões de euros, representaria um acréscimo de 8,5 mil milhões de euros só para resgate de todas as parcerias público-privadas. Imagino o que isto não seria e o que não significaria isto em termos de austeridade e em termos das ações que o Estado teria que desenvolver para ter esse dinheiro, como está a fazer para pagar todos os outros, relativamente às pessoas e o que é que as pessoas não iriam sofrer. Portanto, este montante constituiu este montante foi um óbice ao resgate e a esta solução. E, portanto, optou-se, na minha perspectiva, bem pela redução, pela renegociação dos contratos. Sim. Eu tenho aqui um documento que é oficial, que eu obtive no IGCP. No ano 2038, até 2040, o Estado vai ter que pagar. 2040, porque são mais 28 anos. Sim. Até 2038, em 2038, serão 200 milhões. Sim. Até entre agora e 2019, são mais que 1.000 milhões por ano. Mais do que 1.000 milhões de euros por ano. Conseguinte, estamos em 2014, conseguindo mais 5 anos, superiores a 1.000. 2020 a 2024, superiores a 500 milhões. E de 25 a 34, conseguinte uma década, superiores a 200. Sim. Conseguinte vai diminuindo. Mas o maior esforço é agora, a partir de agora até e nos próximos 5 anos. Há um esforço significativo em 2014. Há um esforço. Quanto é que é? São cerca de 1,4 mil milhões. O professor Medina Carreira tem o gráfico que eu tenho aqui, mas tinha que procurar, mas julgo que é 1,4 mil milhões. Eu tenho aqui, em 2014. Admitindo que há estas reduções, tenho 880 e tal. Mas sem redução. 1.600, 1.580. 1,6 mil milhões. Mas tem uma explicação. 1.580. E este é um sinal. E no ano a seguir, ainda 1.270. E no outro 1.300. E no outro 1.250. No outro 1.200. No outro 1.044 e no outro 900. Mas tem uma explicação. E esta explicação é um sinal da desresponsabilização política que está muito patente e que esteve muito patente nesta história toda das PPPs. Estes valores de 2014, este acréscimo de 2014, tem sobretudo a ver com as subconcessões que foram contratualizadas em 2010 pelo governo anterior e que o governo anterior estabeleceu com as concessionárias que só se pagaria a partir de 2014. Coincidência ou não, em 2013 teríamos tido eleições legislativas se não tivesse caído o governo anterior. Portanto, seria em outubro de 2013 que... Foi o que eu referi introdutoriamente. E, portanto, o pagamento seria pós-eleições legislativas, portanto, já com um novo governo, e se atendermos ao ciclo político do país, seria o outro governo, ou talvez o atual governo. A atual maioria, sim, a atual maioria. Provavelmente. E, portanto, só essa renegociação implicou um aumento de cerca de 661 milhões de euros de encargos a mais só para este ano. Portanto, que é muito dinheiro. Era os tal 1.000 milhões mais 661 mil milhões, respeitantes a estas subconcessões, 401 milhões de euros. Sim. E relativamente às motivações que efetivamente existiram para a celebração destes contratos, há pouco fez referência, enfim, aos interesses... Eu, quando falei em interesses políticos... Interesses político-partidários. Eu gostaria de ser talvez mais claro para não criar confusão e suspeita. Mas o interesse político é a necessidade que o político... Eu encaro aqui o interesse político como a necessidade que o político tem em ir a determinada zona do país e prometer uma autoestrada para ter votos. Apresentar obra. E isso viu-se muito. Se reparar, a coincidência entre a realização de parcerias público-privadas rodoviárias e os períodos eleitorais é gritante. Todos eles coincidem ou com a aproximação de períodos eleitorais ou com períodos eleitorais concretos. E, portanto, isso foi a grande manifestação que o Estado-Governo, eu quando digo Estado-Governo, aqui falo muito dos governos, tiveram para arrecadar votos. Foi uma má política. E, portanto, desvirtuaram um instrumento de contratação pública que pode trazer benefícios para o Estado,
E, portanto, utilizaram esse instrumento para se financiarem, com a agravante de que essa dívida era uma dívida escondida, portanto, era uma espécie de desorçamentação porque não contava para o déficit. Só com a entrada da Troika é que foi obrigado a ser controlado para o déficit. E entra quando começar a pagar as prestações, não é? Exatamente. Até lá não é dinheiro que sai. Exatamente. E, portanto, essa foi a grande motivação. Aliás, não é por acaso que a dívida de todas as empresas de transportes são 16 mil milhões de euros, 10%